Boa noite a todos. Todos? Gente, ó, calma. Não era eu. Muito calma nessa hora. Nem o rádio está funcionando. Quer dizer, que a rádio funcionando. Vamos lá, começando. Boa tarde a todos. É muito bom a gente poder estar aqui, escolher estar aqui nessa casa de bênçãos, né? Onde nos acolhe sempre. Nós vamos pedir a nossa irmã Vera para abrir a página para nos harmonizarmos melhor. Boa tarde. Melindres, não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Muita vez, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. E assim, Senhor, com esta página tão importante, que muitas vezes nós abandonamos o nosso caminho e entramos por atalhos difíceis por causa de melindres, que possamos nos vigiar bastante em relação a isso. Pedimos também nesse momento por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que se encontram em momentos difíceis, desafiadores, nos lares, nas ruas, nos cárceres, nos hospitais. Enfim, Senhor, chegue com a tua luz e com a tua paz nesse coração, nesses corações. Te pedimos também pela nossa irmã Delma, que fará o estudo da tarde de hoje, que ela possa estar envolvida com espíritos bondosos e amigos desta casa, para trazer o seu estudo de uma forma que nós possamos entender, apreender e levar para o nosso dia a dia. Te pedimos por todos os nomes que estão assistindo, possam ser assistidos de uma maneira especial, conforme a necessidade de cada um. Te pedimos também pela água, Senhor, pela água que irá ser frutificada nesse momento, com todos os medicamentos de que cada um de nós precisamos. Senhor, obrigada. Obrigada por estarmos aqui, obrigada por esta casa, obrigada por termos a oportunidade de uma palestra agora. E sabemos, Senhor, que está sempre conosco. Nos permita que consigamos cada vez mais te sentir próximos a nós. Que assim seja, graças a Deus. Nossa irmã Delma vai falar sobre o necessário e o supérfluo. Boa tarde, meus irmãos. Eu já confessei para vocês algumas vezes que eu sou um espírito rebelde. Então, a minha tarefa hoje vai falar sobre o trabalho e o descanso, e o repouso, né? Que é uma lei divina, né? O trabalho do descanso. Só que eu comecei a fazer a palestra e achei que eu tinha que falar tanta coisa. Eu falei, não vou falar sobre esse tema.
está embutido no meu tema. Eu sou rebelde, mas nem tanto, né? Está embutido no meu tema. Mas eu gostaria de falar sobre outras coisas. Toda vez que eu vou montar uma palestra, eu procuro fazer a palestra que eu gostaria de assistir. Que eu gostaria que alguém falasse para mim, para eu poder pensar sobre aquilo. Porque a gente só evolui quando a gente raciocina sobre o que acontece na nossa vida, nas coisas que se passam ao nosso redor. Por isso que a doutrina espírita é a fé raciocinada. É quando a gente pensa sobre isso. Porque se a gente não pensar sobre as coisas que nos acontecem, qualquer youtuber da vida vai fazer a gente sair do caminho. E nós não podemos permitir isso. A gente só sai do caminho por Jesus. A gente está no caminho errado, Jesus nos leva para o caminho certo. Então, vamos raciocinar sobre isso hoje. Sobre o que é necessário e o que é supérfluo na nossa vida. Vamos começar pelo Livro dos Espíritos, né? Que é um roteiro para a gente. E ele diz assim, na questão 704. Deus proveu a natureza de todos os recursos para garantir a sobrevivência dos seres vivos no planeta. Não fora possível que Deus criasse o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa é a razão por que faz com que a Terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que o habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo não é. Aí a gente pensa, gente, o que é útil? Aí eu fico lembrando, quando eu comecei a montar a palestra, foi esse o meu raciocínio. Vê se vocês acompanham o meu raciocínio. Quando a minha mãe me teve, ela era uma dona de casa, como a grande maioria das mães aqui. Tinha creche? Não. A mãe trabalhava fora? Não. A minha até trabalhava, porque a minha mãe adorava fazer, ela cobria botão, lembra, gente? Quando as roupas tinham botão, que a gente tinha que cobrir botão. Minha mãe cobria botão. Minha mãe fazia dorminhoca. Lembra da dorminhoca que botava em cima da cama? Ah, gente, pelo amor de Deus. Era uma boneca que ficava deitadinha na cama, bonitinha, umas botavam até chupetinha, né? Enfeitava a cama. Né? Minha mãe fazia isso também. Minha mãe costurava também. Mas não havia necessidade de uma creche. Naquela época, se existisse, a creche era supérflua? Era. Porque as mães ficavam em casa e cuidavam das crianças. Hoje em dia, creche é supérflua? Deus me livre. A gente só tem 4 meses de licença maternidade. Depois faz o que com a criança? Tem que botar na creche. Antigamente não havia necessidade, com muita frequência, de um salão de beleza. Eu lembro que eu morava em Xerém City, e Xerém não tinha salão de beleza. Tinha uma conhecida que lá na área de serviço dela, ela cuidava dos cabelos do pessoal lá. Não havia necessidade. Hoje em dia, em toda esquina tem um salão de beleza, que as mulheres querem ficar mais bonitas. Isso é importante, não é supérfluo mais. Então, o supérfluo e o necessário mudou muito com as gerações, não é? Mas vamos analisando aqui. A Terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. A gente vê que a Terra está em desnível. Por quê? É uma necessidade grande de muitas coisas. Por que hoje em dia grandes extensões de terra não tem nada plantado? Porque tem que se criar gado para fornecer carne para as pessoas. Antigamente não era assim. Hoje em dia tem necessidade.
Antigamente, qualquer lugar que você ia, você podia pegar uma goiaba, né? Você passava assim na beira da estrada, hoje em dia não tem nem goiaba na beira da estrada, né? A coisa. Mas antigamente tinha, a gente parava, pegava uma goiaba, pegava uma manga, a terra produzia e a gente se utilizava disso. Hoje em dia está tudo cercado, então as crianças nem conhecem mais uma galinha viva. Eu brinco que meus filhos, que já têm mais de 30 anos, são da época que só conheciam galinha pela quinó, quando olhava a caixinha. Ah, isso é uma galinha. Ou senão a professora mostrava lá, vamos aprender o nha-nha-nhinho-nhu, da minhoca, galinha, aí mostrava a figura da galinha. Uma galinha viva, solta no quintal, as crianças tinham medo. Pula no colo da gente. Eu tenho uma neta de 4 anos que o dia que viu a galinha começou a chorar. Porque ela estava viva e a galinha ia vir bicar ela. Então a vida mudou, né? A vida teve um salto. Muitas coisas melhoraram profundamente, como as doenças, né? Hoje em dia há cura para doenças. Eu lembro que o meu sogro, ele era filho de alemães. E ele tinha um livro na casa dele falando sobre as doenças. Eu cheguei a ver esse livro, pena que eu não guardei. Ia ser uma coisa fantástica. Nem sei que fim foi dado aqui. Mas lá estava dizendo assim, se você tem nó nas tripas, o que era nó nas tripas antigamente? Né? Apendicite, não é? Se você tem nó, não tem nada a fazer. A pessoa morria. Hoje em dia o médico fala assim, você tem apendicite, aguarda um pouquinho que a gente já vai para a cirurgia, assim, e vai lá e tira a vesícula, 2 dias está em casa, tudo bem, toma antibiótico. Naquele tempo, morria. Então a gente vai vendo a evolução da humanidade, né? Mas tudo que a gente necessita, realmente a terra nos dá. As árvores continuam tendo as suas frutas. Né? Os animais continuam nascendo, tudo para nos proporcionar a vida. Não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as suas coisas vos serão acrescentadas. E é verdade. A gente se preocupa muito com o que a gente quer, mas não o que é necessário para a gente. E a gente vai conversar aqui do que seria necessário nesses tempos modernos, né? Olha que exemplo. Eu amei esse exemplo. Diferença entre o essencial, o necessário e o supérfluo. A água é essencial. A água gelada pode ser bem necessária, mas se não tiver, dá para se virar com a água normal. E a água Pelegrino é absolutamente supérflua. A água Pelegrino, essa ali do cantinho, é uma água caríssima. Caríssima. Mas é a mesma água. Né? É a mesma coisa que você vai no supermercado e compra uma garrafinha de 500 ml de água. Você paga lá R$3, R$4. Se o vendedor ambulante estiver vendendo, que está gelada, já vai para uns R$5. Se você tiver num evento, aquilo lá é caríssimo, é R$6, R$8, quem sabe até R$10 uma garrafinha de água. Depende de onde você esteja, o que você esteja fazendo, o ambiente, o lugar. Olha só, e é a mesma água. E às vezes a gente tem vergonha de ir lá no supermercado e comprar nossa água e botar debaixo do braço. Eu fui no cinema esses dias ver Lilo e Stitch. É Stitch que fala. Fui com a minha neta, meus filhos, todo mundo foi. Gente, uma pipoca na cabeça do Stitch, que era um baldezinho, estava R$75.
Gente, olha o ponto que nós chegamos. Aí, como nós somos espertos, fomos na loja americana, compramos um monte de coisa para comer e levamos para o nosso cinema. Agora pode. Também, se não pudesse, né? Pelo amor de Deus, a gente sempre levou dentro da bolsa. Eu levava dentro da bolsa. Então, olha só, é uma coisa que a gente tem que pensar. O que é necessário para a gente? O que a gente pode dispensar? Conceito de supérfluo, olha só que espetáculo. Supérfluo é o que é demais, demasiado, excedente, ornamentação supérflua, desnecessário, ocioso, inútil, lamentos supérfluos, aquilo que excede o necessário, coisas desnecessárias, é algo que está sobrando, sobejo, inútil, desnecessário. Mas a palavra supérfluo pode se dar inúmeros significados se rompemos a linha que nivela o pensamento de todos. E é mesmo. Esses dias eu fui cortar o cabelo e a filha lá do dono estava conversando, falando da importância que é agora um bonequinho que parece um ursinho. Aí, e era uma senhora que estava cortando o cabelo, antes de mim, né? Cheia de senhora lá. A primeira senhora cortando o cabelinho e se falando desse tal desse ursinho. Aí, eu sou curiosa, eu fiquei curiosa depois de velha, eu não era não. Aí eu fui lá e eu fui procurar, que ursinho era aquele, né? Gente, ursinho, eu lembro da minha mãe fazendo minhas bonecas. Aquele ursinho chapado assim. Tem nada com ursinho, mas as pessoas querem um de cada cor daquilo. E é caro, é porque está na moda. Aí a filha do dono que corta o cabelo lá estava falando que está comprando para as filhas terem uma bonequinha de cada cor daquilo. Eu falei, gente, olha a minha palestra, olha o supérfluo aí. As crianças nem sabem o que é aquilo. Isso é o quê? A mãe, né? Os pais que querem. A criança não sabe o que é isso. Acrescentando, Delma, esse boneco na sua palestra, o original dele custa 15 mil. Olha só. Que as pessoas agora não é supérflua essa informação. Não é supérflua. O original é 15 mil reais, gente, num boneco. É de pano, cheio de um enchimento, mais nada. 15 mil reais, olha o que a gente faria com 15 mil reais. Não é esses bebês bom, não? Hã? Não é esses bebês bom? Não, esse não. Não, esse já é outra coisa. Nem vamos entrar nesse detalhe. Isso faz com que a veia do pescoço comece a pular. Aí eu botei algumas fotos aqui do que seria supérfluo, né? Coisas supérfluas. A gente tem uma cabeça, mas tem vários bonés, chapéus, não sei o quê. Né? Compra roupa, compra calçados. Tem pessoas que têm um closet só para roupa. E assim, é um quarto inteiro da casa com aquela roupa toda. Né? E a gente sabe que quando a gente desencarnar, o povo vai pegar aquilo tudo e vai dar. E às vezes a gente nem usou. Quando a minha mãe desencarnou e eu fui limpar o quarto dela, tinha roupa com etiqueta. Gente, que dor que dava aquilo. Ela não teve prazer de usar aquilo. Né? A roupa com etiqueta. Sapato na caixa. Nunca foi usado. Guardadinho lá. O que possuímos em excesso? O que a gente tem em excesso? Aliás, os excessos costumam ser mais prejudiciais do que as faltas. E é verdade. Muito bem. Você é psicóloga? Já estudei psicanálise. Tá, olha só. Eu não ia entrar nesse detalhe. E eu me falava, todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Se você
tem um excesso em alguma coisa está te faltando dentro de você. Tem um buraco dentro de você e você quer encher com aquilo. Olha só. É uma coisa de sentimento. A mesma coisa quando a gente trabalha bem isso na nossa cabeça, você vai a um certo lugar e fala assim, ai gente, como o Chico, lembra? Dá um exemplo do Chico. Chico foi ao supermercado, ao shopping, e falaram assim, Chico, olha quanta coisa linda, você quer alguma coisa? Você está olhando, sorrindo, né, para todas as vitrines. Aí ele falou, eu estou feliz porque eu não preciso de nada disso. Olha, gente, só o Chico, né? Eu não preciso de nada disso. Nada disso me preenche, nada disso me enche os olhos. Coisa maravilhosa. Onde é que eu estou? Comemos em excesso, trabalhamos em excesso, guardamos coisas em excesso, nos importamos em excesso com a opinião dos outros. Há um excesso de preocupação e acúmulo de gorduras em diversas áreas da nossa vida. Não é gordura só do corpo, não. É o que a gente guarda dos outros, é o que a pessoa vai falar, o que vão dizer de mim, né? Se virem isso, o que vão falar? Ai, gente, o que interessa isso? Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Mas vou voltar a falar. Quando nós estamos encarnados agora, nós vivemos em outras vidas, né? Tivemos outras vidas. No século XVIII, você lembra de quem falava mal de você naquela época? Tu lembra daquela bachela de porcelana que você tinha, que só usava em dia de festa? Sabe onde foi parar? Lembra daquela roupa que você tinha o maior ciúme, que botava no sol de vez em quando, porque você só podia usar num momento especial? E os bens que nós adquirimos em outras existências, a gente lembra. A gente nem sabe onde vai parar. Então é isso. Eu já ia falar alguma coisa que eu não posso falar agora. Todo excesso é energia acumulada em local inapropriado, estagnada no fluxo da vida. Excesso de excesso corresponde à falta de si mesmo. É o que te falta, é o que falta em você. A gente acabou de falar. O que falta na gente é o que a gente quer em excesso. Não é porque falta comida que eu quero comer muito. Não é porque me falta roupa que eu quero muita roupa. Não. Isso corresponde a um sentimento que a gente carrega. Então é isso que a gente tem que analisar. Por que eu estou querendo tanto isso? Por que eu compro sem parar? Por que eu como sem parar? Essa pergunta deve ser feita a gente, para saber o que está faltando em mim, que faz com que eu me mova para ter um excesso na minha vida. Obsessivos, compulsivos, acumuladores, olha só. A gente vê muito na televisão, no YouTube, tem muito disso, né? A pessoa acumuladora. Aí vai aqueles grupos de pessoas para tirar aquelas coisas para jogar fora, e a pessoa sofre. Ela passa mal. Tem gente que não permite que entre na casa dele porque não quer que tire nada de dentro de casa. Coisas que ela nunca usou, coisas que estão apodrecendo dentro da casa dela, estão dando bicho. Ela não tem mais onde deitar. E ela quer que aquilo fique lá. Entende como é que o sentimento faz isso com a pessoa? O que ela não quer deixar aí? Olha só, o que ela não quer deixar aí? O que ela não quer deixar aí? Que apego que ela está tendo? Quando, às vezes, a gente pensa, vê uma pessoa fazendo isso e fala, é doido. Eu já vi gente falar, é maluco, devia tomar uns remédios, devia estar internado. Não, gente. Ele tem que ser cuidado. Ele mesmo não está dando conta dele. São pessoas que necessitam de oração, né? De muita conversa. A gente tem que fazer muita terapia,
para ele começar a entender o que está acontecendo dentro dele. A gente tem necessidades ilusórias, a gente acha que se tiver aquilo, a gente é feliz. Mas já notou como é que muda a nossa felicidade? Às vezes a gente pensa assim, eu vou guardar muito dinheiro porque eu quero viajar para fora do país. Eu quero ir para Disney. Gente, é o meu sonho, eu quero lá ver o Mickey, eu quero tirar foto com a Cinderela, eu quero não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa guarda anos de dinheiro, aí vai para Disney. Passa aquela uma semana, porque por mais você guarda dinheiro, a Disney é cara pra caramba. Uma semana na Disney. Quando você volta, você fala, poxa, foi legal. Mas eu estou feliz assim? Eu fiquei muito feliz. Gostei, foi bacana. Aí daqui a pouco você fala, não, mas eu fui para Disney, mas se eu... Aí você projeta outra coisa, para você ser feliz lá na frente, né? Aí você vai planejando na sua vida. Para eu ser feliz eu preciso disso, para eu ser feliz eu preciso daquilo. Todos nós fazemos isso, gente, sem exceção. Todos nós. E a gente vai vendo que tudo é ilusão, né? Aí ainda no Livro dos Espíritos tem a lei de conservação, que é muito legal. Necessário e supérfluo. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Vocês devem ter visto, eu vi no YouTube, um rapaz nos Estados Unidos que processou o pai porque ele já tinha, não sei, 20 e tantos anos, e o pai, e ele estava se formando, e o pai deu de presente para ele um carro elétrico, porque ele se formou. E ele processou o pai, porque o pai tinha muito mais dinheiro do que aquilo, e ele tinha que ter dado um carro muito melhor, que ele deu um carro popular. E o juiz ficava indignado. Eu estava vendo a hora que o juiz ia pular no pescoço do menino. Foi muito legal aquilo. Que eu também, gente, que agonia que deu aquilo. E ele falando, sabe, que estava acusando o pai, que o pai tinha que fazer. E o pior, teve advogado para defender ele. E olha isso. E o juiz falou, seu pai deu tudo que você necessitava. Ele não devia ter te dado nada, que é sua obrigação você estudar. Mas ele não te deu um presente. Aí o juiz faz um discurso maravilhoso sobre isso. Olha a cabeça dessa pessoa. Ela vive aonde? Né? Ela vive aonde? Que acha que o pai tem que proporcionar tudo o que ele imaginar. Porque para ele aquilo é necessário. Só que não é necessário. Para a vida dele, não é necessário. Como pode um homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é ponderado conhece por intuição. Então, a gente conhece o que é necessário para a nossa vida, não? A maioria de nós. Outros não. É o iPhone da moda, né? Aquele último que saiu. Tem gente que aquilo é muito necessário. Eu reconheço que se uma pessoa que trabalha com isso e necessita das informações mais rápidas e tem uma vida que comporta aquilo, que aquilo é um instrumento de trabalho, eu reconheço que a pessoa tem que ter. Agora, se é um adolescente, né? Ele tem 12 anos, 11 anos, por que ele vai ter um iPhone de última geração? Qual a utilidade? É só para estar na rede social? Aí a gente vai vendo o que é supérfluo na nossa vida, né? Na pergunta 716, diz assim: a natureza não traçou o limite de nossas necessidades em nossa estrutura orgânica? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite às suas necessidades no seu próprio organismo. Mas os vícios lhe alteraram a constituição e criaram necessidades que não são reais. A gente vê de tudo quanto é jeito, né? Cada coisa que a gente vê na internet, pessoas que querem se parecer com animais e fazem
plásticas. Para ele, olha o sentimento de novo, olha o sentimento de novo. Para ele quer ser um cavalo. Mas isso é uma coisa que ele tem que tratar, porque ele não está no seu normal. Para ele, aquilo é muito importante. Então, a gente tem que trabalhar sempre a pessoa, né? Não o que ela está fazendo com aquilo. Na 717 diz assim: o que pensar dos que monopolizam os bens da terra para obter o supérfluo em prejuízo dos que precisam do necessário? Eles desconhecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que impuseram aos outros. Passa muito por isso, né? Algumas pessoas acham que para que eles possam ter o que eles querem, os outros não precisam do necessário. Acontecia isso na escravidão. O planeta todo passou por isso. Para que eles tivessem terras e enriquecessem, teria que ter pessoas que trabalhassem de graça só por comida, e comida de péssima qualidade, para que eles enriquecessem. Eles teriam que trabalhar para eles. Então, a humanidade caminha assim, né? Graças a Deus, estamos mudando. Conceito do necessário. O que será necessário? Aquilo que não se pode dispensar. A respiração é necessária à vida, que acontece infalivelmente. O calor é o efeito necessário no fogo. O que é indispensável, essencial, primordial, o que não se pode evitar, forçoso, inevitável, o que deve ser feito ou realizado, obrigatório. Sem isso você não vive. Então, o necessário está aí. Sem isso você não vive. Na pandemia, vocês devem ter ouvido essa história também, talvez até tenham esquecido, que um senhor muito idoso teve o Covid, na época não tinha vacina, e ele sobreviveu. Uma pessoa idosa, com Covid, na pandemia, sem vacina, e ele sobreviveu. E aí, vieram cobrar ele o oxigênio, lembra? Que tinha aquele negócio do oxigênio? Que aí não tem oxigênio para todo mundo, que não sei o quê. Ah, o senhor usou tanto tempo de oxigênio e o senhor precisa pagar por isso. E esse senhor disse: eu pagaria, porque quando eu nasci e cheguei a essa idade, e Deus nunca me cobrou o oxigênio que eu respirei. E hoje vocês estão me cobrando por tanto tempo que eu fiquei no oxigênio. E para mim aquilo era fundamental. Sem aquilo eu não estaria aqui. Eu acho que essa história é linda. Não é uma história linda? Quantas coisas que Deus nos dá todos os dias que a gente não faz conta disso. Essa noite foi uma noite muito fria, né? Nós estávamos na nossa casa, agasalhados, com o teto sobre a nossa cabeça, com cobertores quentinhos, uma cama quentinha, né? E hoje, quando acordamos, nos demos com o sol. Um céu azul maravilhoso. Todo mundo acho que fez como eu. Levantou e foi lá para o sol um pouquinho, para esquentar os ossos. Deus nos deu sol. De noite a gente estava no friozinho, mas de dia nós temos sol. Os meus cachorrinhos foram para o sol, sentados de barriguinha para cima, esquentando no sol. Deus nos dá de graça. De graça. Somente porque nós somos filhos dele. Somente porque ele nos ama. Aí eu falei assim, obrigada Deus por ter me mandado esse solzinho para esquentar essa cidade de Petrópolis. Isso, fez muito bem. Tenho absoluta certeza que muita gente aqui fez essa oração de manhã, agradecendo o solzinho, não é? Que foi maravilhoso para todos nós. Ainda dá tempo para isso. O limite entre o necessário e o supérfluo não tem nada de absoluto, de indiscutível.
A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. E os espíritos que de lá ditaram esses ensinamentos não pretendem que o homem civilizado viva como o selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão distinguir cada coisa. A civilização desenvolve o senso ético e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens ao apoio mútuo. Os que vivem à custa das necessidades dos outros exploram os benefícios da civilização em seu proveito. Tem da civilização apenas o verniz. Não há pessoas, como há pessoas que têm da religião apenas a máscara, disse Allan Kardec. Né? Então, o necessário é uma questão da gente observar. Observe o que é necessário para você. Para uma pessoa acamada, talvez o oxigênio, os remédios, os cuidadores sejam essenciais, necessários. Eu que não tenho nenhuma doença que necessito disso, seria supérfluo eu chamar alguém para cuidar de mim, né? Porque eu não quero fazer, aí eu chamo alguém para cuidar de mim. Isso seria um supérfluo, porque eu tenho capacidade de fazer. A Agenda Cristã é um livro maravilhoso. É um livro que ele não passa a mão na sua cabeça. É um livro que o Evangelho fala com a gente de uma maneira muito adulto. É assim. Aí ele tem uma passagem lá muito interessante que ele fala assim: quando você vê uma senhora com muitas joias, com uma roupa muito ostentosa, em outras palavras, né? Quando estou falando igual eu falo a agenda cristã, nunca critique. Fala, nossa, está querendo aparecer. Nossa, não precisava disso tudo. Porque você não sabe o que ela passa e por que ela tem que ter aquela postura e ostentar daquele jeito. A gente não conhece o interior das pessoas. Não sabem a que cada um de nós é obrigado a fazer por alguma situação. Tem uma historinha que eu achei muito linda de um homem que estava num trem com um filho e o filho olhando pela janela. E aí o garoto falou assim: pai, olha uma vaca, pai, olha só, pai, olha uma vaca, pai, na árvore, pai, olha lá, pai, como o sol está brilhando, pai, e falando, e perguntando, e falando. E aí todo mundo no tempo começou a ficar incomodado com o menino. Não é lindo? Todo mundo incomodado com o menino. Aí alguém falou com ele: poxa, o senhor devia dar mais educação para o seu filho. Ele está incomodando todo mundo. Aí o pai, serenamente, falou: o meu filho era cego. E a primeira viagem que ele faz vendo o mundo. Quando a gente encontra uma criança autista que grita, quando você encontra uma pessoa cega que tropeça, uma pessoa tendo uma crise de ansiedade na sua frente, vamos pensar nisso, né? Vamos pensar nisso. Todos nós temos dentro de nós as nossas dificuldades. E nós estamos nesse planeta para convivermos todos juntos e a gente entender o que cada um passa. Se a gente não passa, a gente não pode dizer para o outro que ele não pode passar. Cada um tem a sua prova. Se não tem a prova da doença, tem a prova familiar. Se não tem a prova da familiar, tem aonde mora, aonde vive. Não vê os nossos irmãos que estão em guerra? O que eles não estão passando lá, gente, é inconcebível o que eles estão passando lá, mas nós não estamos passando. A nossa prova é outra. A prova deles é essa. Aí quando a gente fica pensando, mas é
Aí tem um textozinho do Chico que diz assim: supérfluo e o necessário. Uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros só ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros só queriam enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros só ouvir. Uns queriam sapato novo, outro só ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam supérfluo, outros apenas o necessário. Há dois tipos de sabedoria, a inferior e a superior. A sabedoria inferior é dada pelo quanto uma pessoa sabe, e o superior é dada pelo quanto ela tem consciência de que não sabe. Tenha a sabedoria superior. Seja um eterno aprendiz na escola da vida. A sabedoria superior tolera, a inferior julga. A superior alivia, a inferior culpa. A superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Que possamos estar sempre atentos aos sinais e saber o que realmente se faz necessário. Chico Xavier. O Chico vem resumindo, né? Tudo que a gente falou aqui de tarde. Só o nosso coração sabe o que é necessário e o que é supérfluo na nossa vida. Se nós, de alguma maneira, estamos achando que a gente tem alguma coisa supérflua em nossa vida, vamos analisar os nossos sentimentos. Vamos analisar por que a gente está assim. Por que a gente está ansiando tanto por uma coisa que talvez nesse momento seja muito difícil para a gente. Mas a gente quer com muita ênfase. Vamos pensar, vamos raciocinar sobre isso. É para isso que serve a nossa fé. Para a gente voltar os nossos olhos para dentro da gente e pensar: como sou eu? O que eu desejo? O que eu quero? Porque o nosso único objetivo é a felicidade. Nós queremos ser felizes, por isso nós extrapolamos, por isso que a gente passa da conta, porque a gente não sabe como ser feliz. Como é que eu vou ser feliz? Como é que eu vou alcançar o que eu quero? Mas o que eu quero, será que é justo para mim? Não é para o outro não, que me interessa muito pouco o que o outro pensa de mim. Por quê? Nós estamos aqui nessa terra para melhorar, para crescer, para evoluir. Não para prestar atenção no que o outro está pensando na nossa vida. E como diz Maíse Braga, o tempo é um sábio mudo. Eu amo essa frase. O tempo é um sábio mudo. Porque o tempo mostra todas as coisas. Mostra tudo. Ele vai mostrar quem está certo, quem está errado. Ele vai mostrar a nossa vida. Se a gente caminhou bem na nossa vida ou se a gente não caminhou. Tudo vai ser mostrado com o tempo. Às vezes a gente pensa assim, na casa espírita, em outras religiões também acontece, as pessoas vão visitar os asilos, vão visitar os hospitais, né? Para levar o consolo, a palavra amiga para as pessoas. E às vezes tem uma pessoa lá que está numa casa de repouso há muitos anos, ninguém vai visitar. Aí a pessoa, coitado, né? Como é que a família abandona?
Aí você vai saber da história, foi uma pessoa muito difícil. Foi uma pessoa que a família não suportou ficar junto. E acaba aquela pessoa daquele jeito. Merece a nossa atenção? Lógico que merece, somos todos irmãos. Merece a nossa atenção, o nosso carinho, a nossa palavra, o nosso aconchego, a nossa visita, o nosso sorriso. Merece tudo. Mas o tempo mostrou para aquela pessoa o que ele plantou a vida toda. Né? E a gente vai fazendo isso, vai fazendo um retrospecto da nossa vida. Por que a gente trabalha tanto? Qual o objetivo da gente trabalhar tanto? Porque a gente quer ser feliz. A gente quer ter a nossa casa própria, a gente quer ter o agasalho para vestir no inverno, a gente quer ter comida na mesa, mas a gente também quer outras coisas, né? E não está errado a gente desejar coisas boas para a nossa vida. Hoje em dia, um carro não é supérfluo. Você ter um carro não é supérfluo. É extremamente útil. Mas tem gente que não pode comprar, que não pode ter esse carro. Aí conta com os amigos, né? As caronas, né? Para levar a gente para os lugares. Então a gente tem que ficar pensando o que é para mim. O que é para mim, que é útil para mim. O que é necessário para a minha vida. Eu trabalho tanto, é necessário que a gente trabalhe. É necessário que a gente ocupe a nossa mente em primeiro lugar, ocupe as nossas mãos, dá um direcionamento para a nossa vida. Vocês já viram uma pessoa que não gosta de trabalhar? Que está só em casa? Tudo é difícil para ela. Aqui na Casa Espírita, não sei se fala em outros lugares, mas aqui a gente fala muito. Se você quer alguma coisa, dá para uma pessoa ocupada fazer. Quanto mais ocupada a pessoa você dá uma tarefa para ela arruma um jeito de fazer. Agora a pessoa está desocupada e você fala assim, fulana, me ajuda e tal coisa. Ah, sabe? Eu não posso porque eu tenho pilates. Eu não posso porque eu tenho uma criança pequena. Eu não posso, eu não posso. Ela não pode nada nunca. Tudo é ocupação para a vida dela. Mas aquela pessoa que está já no ritmo, correndo com a vida, para ela, tudo é fácil de resolver. A gente faz com o pé nas costas. Uma vez eu me vi numa situação, eu tinha 2 filhos pequenos, né? Eu tenho 3. Mas eu tinha 2 filhos pequenos. Um com uns 3 aninhos mais ou menos e o outro recém-nascido. Eu me vi nessa situação. O de 3 anos estava chorando porque estava doente. Eu botei no carrinho, que ele ficava agarrado nas minhas pernas. O bebezinho, eu coloquei em cima do bebê conforto, botei em cima da mesa da cozinha. E o de 3 anos querendo uma madeira. E eu mexendo o mingau, fazendo na panela. Com uma perna eu empurrava o carrinho. Com a outra, eu brincava com o neném, e com a outra, imagina, mexia a panela. Quando eu me dei conta do que eu estava fazendo, eu falei, Jesus, tu tá doida? Olha só, para não ocupar ninguém, para resolver minha vida. A gente muitas vezes faz isso, né? Se ocupa demais, se dá muita tarefa, para dar conta da vida. E a vida precisa dar conta. A gente faz quando a gente consegue fazer. Eu podia ter falado para a criança maior, né? Filhinho, vai lá, senta para ver televisão um pouquinho, que a mamãe já chega com sua mamadeira. Podia ter colocado o pequenininho no carrinho que estava no outro irmão e ficar conversando com ele, mexendo na minha panela tranquilamente. Fiquei com dor no braço, dor na perna, mexendo no mingau, desesperada para dar conta da vida. Há uma necessidade do nosso corpo, da nossa mente, descansar. Por isso que Deus fez a natureza. Na época da pandemia, uma coisa que os espíritos falavam muito era assim, volte-se para a natureza. Porque a gente estava angustiado.
A gente estava preso dentro de casa, com medo de morrer. Né? Então, a gente estava com muito medo. Então, eles falavam, volte-se para a natureza. Vá andar num lugar cheio de planta. Fique com o pé no chão. Olhe para o céu. Observe as estrelas. Tome sol. E eu ouvia isso e falei, meu Deus, para que isso? Era para o nosso espírito. Era para a nossa mente. Era para a gente tirar um pouco do medo que estava anuviando a nossa mente. A nossa mente estava precisando de descanso, de paz. E era verdade. Quando a gente ficava na janela olhando, ai, que alívio. A gente pensava assim, dentro de cada casa, as pessoas estão com muito medo. Lembra que as pessoas, muitos músicos iam para a janela tocar um instrumento, né? Iam cantar na janela, e o outro acompanhava. Tem a história da Alexia, né? Toque Raça Negra. E a Alexia começava a tocar em todas as casas. Então, era para desanuviar, para a gente dar um descanso para a nossa cabeça. Porque a gente tem uma necessidade muito grande de trabalho, de ter as coisas, né? De ter os nossos bens materiais, é útil. Nós estamos num mundo que necessita disso. Mas precisamos igualmente, de ter um descanso para a nossa mente. É por isso que a gente faz prece. Que a hora da prece é uma hora de relaxamento mental. Pensem só, quando a gente está sofrendo, e a gente está muito sofrido, está doendo demais, e a gente quer que alguém ajude a gente. E a gente vai fazer uma prece. E na hora que a gente está fazendo aquela prece doída, às vezes chorando, você sente como se colocasse um cobertorzinho quentinho em cima de você. É Deus dizendo, eu estou aqui. Tudo vai dar certo. E a gente sai da nossa prece sempre melhor do que quando a gente começou. Porque a gente relaxou naquele momento. Quando a gente entrega o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa angústia, quando a gente entrega para Deus, é isso que acontece. Mas com o espírito rebelde, a gente segura na pontinha. Né? A gente entrega para Deus, mas segura na pontinha. Eu sempre falo do filme Ghost. Lembra de entregar o cheque para aquelas freiras? Ela entregava segurando na pontinha. A gente faz a mesma coisa. A gente faz a nossa prece. Ai, Senhor, estou com dificuldade. E chora, não sei o quê. Você recebe aquele alívio, não sei o quê. Senhor, está em tuas mãos. Acho que Jesus, quer dizer, Deus olha para a gente e fala, tá. Porque está indo nas mãos dele nada. A gente está segurando a pontinha, porque a gente volta a fazer a prece de novo. Senhor, está lembrando daquele problema? É só para lembrar do Senhor. Senhor, lembra que eu sou trigo, não sou joio. Porque a gente não entrega. A gente não entrega. O entregar é difícil. Aí eu ouvi já de alguns palestrantes, já li de alguns livros que falam assim, nós temos que fazer um treino mental. Quando a gente entregar alguma coisa a Deus, você primeiro tem que fazer uma coisa. Fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Eu fiz tudo o que eu podia. Não dá mais. Daqui para frente eu não tenho mais como fazer nada por esse problema. Bom, Senhor, eu fiz tudo que o Senhor disse. Faça a sua parte, eu lhe ajudarei. Fiz tudo que eu podia. Agora eu te entrego. Entrega mesmo. Não segura na pontinha. Entrega e seja feita a tua vontade. Porque quando a gente faz isso, Deus pensa assim, ele fez tudo o que ele podia. Tentou de todas as maneiras terrenas. E agora,
eu vou resolver isso. Os espíritos dizem assim, quando alguém nosso está doente, né? Diga para ele que está tudo certo, que vai ficar tudo bem. Eu tenho muito medo quando eles falam isso. Porque geralmente quando eles falam isso, é porque vai resolver de uma maneira ou outra. Ou a pessoa vai ficar boa da doença, ou vai desencarnar. Se ela desencarnar, vai ficar bem, não vai? Se ela ficar também, não vai ficar bem? Então, como eles não explicam, a gente quer nos mínimos detalhes. E eles não falam nos mínimos detalhes. Então, quando eles falam isso, a gente já sabe que está na mão dele. A gente já sabe que está na mão dele. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao final da nossa palestra. Com essa tela falando da felicidade. E vamos fazer uma reflexão. Chega em casa hoje. Vamos fazer uma reflexão dessa. Vamos pensar na nossa vida, o que a gente está fazendo dela, o que a gente está almejando na nossa vida, o que nós estamos desejando. E vamos pensar sobre ela. Estamos fazendo tudo o que é possível, o que é necessário, o que eu posso entregar hoje? Que eu posso dizer, Senhor, o que deu para fazer, eu fiz. O que não deu, agora está na sua mão. Porque eu fiz o que foi necessário. E agora o Senhor resolve. E surpreendentemente, a gente vai ver o resultado em pouco tempo. Porque Deus é um Pai tão amoroso, que Ele espera a gente. Ele espera até o momento que você falar com Ele assim, Senhor, agora eu te entrego. Agora eu te entrego. Porque eu já esvaziei de mim. Eu já tirei de mim tudo o que eu podia. E agora só o Senhor. Então que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare, para que a gente possa alcançar essa felicidade. Apesar de Jesus falar que a felicidade não é deste mundo, né? Porque a gente ainda é imperfeito, mas a gente pode ter momentos de felicidade, a gente pode ter períodos de felicidade entre as nossas lutas. Não duvidemos disso. A felicidade está aqui na Terra também, em pequenos momentos, que a gente vai vivendo entremeados às nossas dificuldades, né? Muita paz, meus irmãos. Agradecemos, né, o estudo da Delma, como sempre, trazendo muitos momentos para a gente levar para casa, de dever de casa, né? Delma é tipicamente professora, passa dever de casa. Nós vamos pedir ao Eduardo para fazer a nossa prece e depois a Glória quer dar um recadinho. Senhor, nosso Pai, Jesus, nosso irmão e mestre, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estar nessa casa de amor, de podermos participar dessa reunião onde nossa irmã Delma nos esclareceu bem sobre, mais um pouco sobre a nossa querida doutrina. Vamos agradecer também por mais esse dia de vida que estamos recebendo e pedimos ao Senhor que nos fortaleça, a nossa fé, que fortaleça nosso entendimento para podermos procurar continuar nos melhorando intimamente. E vamos pedir aos bons espíritos que nos acompanhem em retorno ao nosso lar e que tenhamos sempre Jesus no nosso coração, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Passar o microfone então para